Vamos conhecer então aqui as janelas que nós estudamos no Sprint Backlog do financeiro, Sprint Backlog 04, né? A primeira delas é o fluxo de caixa, tá? Então aqui o fluxo de caixa nós podemos fazer o filtro por um período. Ele vai carregar aqui os dados de todas as contas caixa. Veja que eu tenho aqui os dados da conta caixa 1, os dados da conta caixa 2. E aqui ele já me apresenta alguns totais. Totais a receber, totais a pagar e o saldo que eu tenho nas duas contas caixa, né? Então essa aqui é toda a movimentação da empresa nesse período, tá? Se eu selecionar uma das contas caixa e clicar em filtrar conta, ele vai filtrar os dados apenas daquela conta, tá? Veja que eu filtrei os dados da primeira conta, aqui estão as entradas e as saídas. E aqui se eu filtrar os dados dessa conta, ó, aí está, ele traz agora o fluxo de caixa apenas de uma conta caixa, tá bom? Essa então é a janela do fluxo de caixa. Em caixa e bancos eu tenho o movimento do caixa, né? Que eu posso carregar aqui agora o filtro com base no mês, tá? O movimento de caixa ele é baseado no mês fechado, tá? Então aqui eu trago os dados, por exemplo, de novembro de 2015, ele vai colocando aqui os recebimentos, os pagamentos e o saldo. Daí os dados aqui de dezembro de 2015, novamente ele filtrou aqui os totais para mim. E se eu filtrar por uma conta, daí ele traz aqui os dados apenas dessa conta que eu realizei o filtro, tá? E aqui eu posso processar um fechamento, né? O fechamento dessa conta caixa dentro desse mês, tá? Daí ele vai me colocar aqui o saldo anterior, os recebimentos, os pagamentos, o saldo em conta, os cheques não compensados e o saldo disponível, tá? Que vai aparecer para mim dentro dessa conta caixa, dentro desse mês que eu estou processando o fechamento, tá? Então no movimento de caixa e banco eu faço isso através de um mês fechado, tá? E depois que eu tenho toda a movimentação desse mês, eu posso então processar o fechamento daquele mês, como nós vimos. Já na tesouraria, eu tenho a emissão de cheques. Essa emissão de cheques nada mais é do que o recebimento da parcela que nós vimos ali no contas a pagar, tá? Então aqui eu vou selecionar qual é o cheque para pagamento, posso agrupar os pagamentos e emitir o cheque a partir daí, tá? No resumo da tesouraria, eu vou trazer aqui um resumo de todos os lançamentos, tá? Ele vai então resumir aqui para mim com base no filtro que eu colocar aqui, ok? E depois eu posso filtrar a partir da conta. Veja que eu tenho aqui um total, né? Alguns totais, o resumo aqui dessa movimentação, tá? Depois que eu filtro a conta, ele traz para mim aqui apenas os dados dessa conta. Como eu estou trabalhando só com uma conta caixa, os dados são os mesmos. E aqui novamente ele traz os totais para mim agrupados abaixo. Aqui na custódia de cheque, eu terei a relação dos meus cheques recebidos, né, no contas a receber, onde eu posso custodiar esses cheques, ou seja, eles vão ficar no poder do banco, vão ficar guardados no banco, e posso também descontar os cheques, ou seja, o banco vai adiantar o valor desses cheques para a empresa, né? Isso é controlado aqui, ó, tá aqui os dados do cheque recebido, aqui os dados de custódia e aqui os dados de desconto. No caso desse cheque, ele foi custodiado, houve aqui uma tarifa de R$5, uma comissão de R$5, mas ele não foi descontado, né? O valor desse cheque não foi adiantado para a empresa, tá? Então o valor original do cheque era 322, passou a ser 312, foi creditado na conta 312 por causa dessa tarifa e dessa comissão aí que foi cobrada pelo banco para realizar a custódia do cheque. Ok? Esses então os dados aqui da tesouraria. E finalmente nós temos a conciliação bancária. Nessa conciliação bancária eu consulto aqui as contas caixa que eu tenho cadastradas na empresa, né? Daí eu filtro os dados da conta, tá? E aqui já aparece para mim os dados do extrato que eu importei no mês de dezembro de 2015, né? Caso aqui, ó, tem esse valor em crédito, esse valor em débito, isso aqui é o meu saldo negativo, né? Eu tentei conciliar os cheques, ele encontrou um cheque na base de dados com esse valor. No entanto, ele não conciliou o cheque porque o valor do cheque está diferente do valor armazenado no banco de dados. Então já é um alerta aqui para o colega, o funcionário, o colaborador que trabalha no setor financeiro.
que ele também tem a possibilidade de conciliar os lançamentos, onde ele vai buscar por esses valores dentro dessa data no banco de dados. Ele não encontrou nenhum valor, né, dentro dessa data, tá? Por isso que ele não conciliou nenhum dos lançamentos, tá? Se eu buscar aqui um outro mês, né, vamos dizer que eu coloque aqui janeiro de 2016. Daí agora eu vou carregar o extrato. Ele não carregou informação nenhuma, porque não tem nada no banco de dados relacionado a esse período. Aqui eu posso importar um extrato. Aí ele vai trazer os extratos aí nos formatos OFX ou OFC. Eu já tenho um extrato aqui no formato OFX para testes. E aí está. Já carregou os dados aqui para mim, que são os mesmos dados que nós vimos anteriormente, né? Que eu já tinha carregado desse arquivo de testes aí, tá? Cliquei em salvar, ele vai armazenar então esses dados no banco de dados, tá? Então é isso. Aqui eu trago, importo os dados do extrato que eu baixei do banco, né? O arquivo que eu baixei do banco de dados, tá? Concilio os lançamentos, concilio os cheques. Tranquilo? Essa é então a nossa conciliação bancária.